Olá, irmãos, bem-vindos a mais um momento de culto. Que bom que você está nos assistindo. Deus está com você, creia nisso, compartilhe com outras pessoas. Deixe esse desafio agora no começo já da nossa transmissão, você compartilhar no seu Facebook. Você compartilhar esse link no WhatsApp, aproveita, gente. Você vai ter agora aí 1 minuto, pega a sua Bíblia, aproveita, chama a sua Bíblia para perto aí, que você possa, pega um copo d'água ali, arruma os teus filhos, enquanto você vai ajeitando, compartilha com alguém, você vai falar, queria compartilhar contigo essa palavra. Nós vamos falar hoje sobre assuntos muito importantes. Eu queria que nós vamos ter um momento de louvor e adoração, que não é apenas com relação a músicas, é um culto todo. Eu queria que você participasse desse momento de louvor e adoração. Se você não conhece as músicas, feche seus olhos e elogie, adora, levanta as tuas mãos, chore, se alegre na presença de Deus, participe desse momento. Nós temos alguns avisos muito importantes. No dia 14 agora de julho, a nossa igreja está completando mais um ano de idade. Nós somos uma igreja muito abençoada, abençoadíssima. Estamos completando 15 anos de organização como igreja. Isso é uma bênção de Deus. E nós gostaríamos de estar no próximo domingo conclamando a igreja a fazer um jejum. Um jejum pela nossa igreja. Da mesma maneira que aconteceu da última vez. Domingo, nós nos reunimos como igreja durante a parte da manhã e na hora do meio-dia a gente não ingere alimentos. E no domingo, na parte da manhã, a gente faz um culto doméstico, um culto com a sua família. Você pode achar pregação na internet, você pode estar lendo a Bíblia, você pode estar tendo tempo para buscar com a sua família. Vamos jejuar pela nossa igreja. E o tema é buscar avivamento para a nossa igreja. Vamos buscar isso, irmãos. Vamos pedir avivamento a Deus. Pedir que sejamos pessoas avivadas. Esse o recado também. Nessa sexta-feira, dia 17, eu e o Izar vou estar de aniversário. Infelizmente, nós não vamos poder nos reunir, é tempo de pandemia, então não se preocupe em vir aqui. Esteja orando por mim, ore pela minha vida, ore pela nossa igreja, esteja orando. A tua oração é mais suficiente. Se lembrar de mim lá, tiver no dia lá na sexta-feira, mandar uma mensagenzinha no grupo, glória a Deus, já está ótimo, gente. Eu queria agradecer já desde já por tudo isso, pela vida de vocês, mas não se preocupem, gente, com essa questão de vir ou fazer algo, gente, é pandemia, tá bom? Pega a sua água aí, deixa ele tranquilinho para você não precisar sair durante a pregação. Pegou a sua Bíblia, vamos adorar Jesus. Aumente o volume aí da sua TV, do seu celular. Venha se prostrar junto com a gente. Deus abençoe, um bom culto. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite, Deus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor pode se fazer presente, Pai, junto conosco, Pai, nessa adoração, Pai. Nós podemos te acessar, Deus, sem impedimentos, Pai, sem nada nos impedir, Pai. Obrigado, Pai, porque no nosso país, Pai, nós não temos uma perseguição onde nos impeça, Pai, de adorar a Deus em voz alta, Pai, em espírito e verdade, Pai, com expressões, com gestos, Jesus. Muito obrigado por isso, Pai, que a gente possa aproveitar, Pai, dessa bênção que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos isso para Ti, Pai. Se faça presente entre nós, Pai. Por favor, Jesus, nós queremos fazer isso de forma verdadeira, Pai, somente a Ti, Deus. Que todos os holofotes, Pai, se desligam sobre os homens, Pai, mas que nossos olhos sejam voltados a quem Tu és agora, Jesus. O Senhor seja livre para tocar as pessoas da forma como o Senhor quiser, no silêncio, na alegria, Pai, de forma emocional, racional, Pai, de qualquer jeito, Deus, mas nos toca, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, entregamos a Ti tudo hoje, Pai. Amém. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Queremos Te ver, Jesus. Viemos para Te encontrar.
que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, Deus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. E lindo, lindo, lindo és, e glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, e Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, queremos ver tua face, Deus. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Queremos ver tua face, Deus. Sim, Deus. Que é que os anjos vêm, Jesus, ver você, só quero que os fazem se manter, Pai, entre geração em geração, Pai, adorando e cantando santo. Só quero ver você, só quero
contemplar a tua beleza. E o que é? E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar, os fazem cantar? E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Nossas vozes aos anjos para cantar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, e não há outro, e não há outro. É Santo, Santo. Cante junto conosco. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, santo. Amado da minha alma, oh. Só quero contemplar a tua beleza e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar, Jesus.
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Nós cremos em Ti, Jesus. Que o Senhor, Pai, veio, nasceu de mulher, Deus, para morrer numa cruz, Pai. Foi filho dos homens, Pai, só para se entregar pelos nossos pecados, Jesus. Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou, Deus. E o sol brilha mais forte agora, Deus. O que vocês estão olhando, aquele mesmo que subiu um dia há de descer e reinará sobre todos nós. Nós temos fé, Pai, nessa esperança, Jesus. E um dia irei passar o rio e vencer a morte. E sem temor e morrer pra mim, ser a vitória. Verei a glória no meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. E temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. E temor não há, mas eu bem sei, e eu sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele vivo está. Ele vivo está. Quem era esse que foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente
Quem era esse que era amigo de Abraão, paixão de Davi? Quem era esse que foi morto e morreu, mas ressuscitou no terceiro dia? Quem é esse? Quem é esse que caminhava junto com os discípulos para o caminho de Emaús e que expunha as escrituras com base de tudo aquilo que foi falado pelos profetas e ardia o coração deles no caminho enquanto ouvia ele falar? Quem é esse? Quem é esse que atravessou a parede e disse: recebeis o dom do Espírito? Que mostrou as marcas em suas mãos e disse: eu sou esse mesmo que foi crucificado naquela cruz, mas agora o meu corpo está glorificado e por isso vocês podem acreditar que vocês podem viver o mesmo. Quem é esse que nos enviou o Consolador, o penhor da esperança de que um dia iremos ressuscitar com Ele também? É Jesus, Yeshua, o Rei de toda a terra. João viu em uma visão em Apocalipse que tinha a propriedade de toda a terra e os selos o selavam e ninguém podia abrir porque ninguém era digno de dominar a terra. E ele chorou profundamente, veio amargura em seu coração porque ninguém era digno de desatar os selos e a propriedade da terra. Mas então um anjo veio e consolou e disse: Ele é digno de restaurar todas as coisas, Ele é digno, Ele é o dono da terra, o Pai deu como propriedade para Ele, Ele vai vir, Ele vai restaurar todas as coisas. Jesus é o nome dEle, foi exaltado ao nome que está acima de todo nome. Rogue ao Pai e eu lhe darei as nações como herança da terra. Salmos 2 diz isso. O nome dEle é Jesus. E todos os joelhos irão se dobrar diante dele. Eu queria que nesse momento aí, aonde você está junto conosco no YouTube, você coloque nos comentários pedidos de agradecimento a Jesus. Compartilhe conosco aí nos comentários, compartilhe, escreva: eu agradeço, Jesus, porque a minha semana tem sido abençoada, o Senhor tem abençoado a nossa família. Eu agradeço, Jesus, pelo meu emprego. Eu agradeço, Jesus, porque o Senhor tem derramado misericórdia sobre nossas vidas. Coloque os pedidos específicos que só você sabe aí nos comentários. Enquanto os instrumentos tocam, vai comentando aí. Vamos engrandecer o nome de Jesus, agradecendo por quem Ele é e por quem Ele tem sido sobre a nossa vida. Agora, junto com esses agradecimentos que foram colocados aí, esteja orando, junto sua família aí, esteja orando por todos os agradecimentos, agradecendo a Deus junto. Eu sei que agora a gente está distante, não pode fazer isso com todos juntos num templo, na igreja, mas é o método que a gente encontrou de fazer de uma forma que nos junte para orar a Deus, em comunidade. Agradeça junto com todos os irmãos. Leia os comentários e vai agradecendo a Deus, vai orando aí na sua casa.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, irmãos, é muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Eu queria que você realmente descansasse no Senhor e você viesse junto comigo buscar Jesus. Nós somos cristãos que cremos que Jesus está presente nesse lugar, está presente na sua casa, no seu sofá. E eu gostaria que você atentasse a um fato muito importante de que nós estamos estudando o avivamento, estamos estudando como ter uma cultura de avivamento em nosso meio. Nós queremos pedir, nós não podemos produzir um avivamento, mas nós podemos pedir de Deus, manda, quebranta o nosso povo. Eu queria que você se unisse junto a mim nesse conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre uma questão bem importante que eu tenho certeza que você já enfrenta. Eu preciso que hoje você realmente esteja se despojando. Eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o versículo 14. Eu queria que você estivesse lendo junto comigo aqui nesse momento e vai dizer o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam a outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano.
O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, que foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante que tem corroído as nossas igrejas, tem corroído o seu coração, que é a bendita religiosidade que tem destruído a nossa vida. Nós temos muito a aprender com esse texto aqui. Eu queria hoje que a gente estivesse pensando nisso. A religiosidade tem destruído o avivamento na nossa vida. Ela impede, ela é como se fosse um bloqueio que impede homens avivados de surgirem e se apresentarem. E eu queria que você pensasse o que é religiosidade, o que é religião. Religião nós entendemos como algo que vem do latim, a palavra religare, que significa uma ligação, religar o homem até Deus. E nós vamos trabalhar religiosidade, então é você estar buscando essa conectividade. A religiosidade são pessoas que estão imersas nessa busca. E nós vamos entender que isso não faz bem. A religiosidade nunca fez bem e nunca vai fazer. E nós vamos entender hoje por que está errado. Então acompanha junto comigo aí. Nesses dois caminhos que nós temos 2 tipos de culto e 2 tipos de caminhos que são apresentados. Nós temos 2 personagens aqui que representam isso. Um é um fariseu, um homem bem quisto pelo povo, um homem que era considerado uma pessoa de bem, um homem que entendia das coisas de Deus, um homem que estudava os assuntos de Deus, um homem que estava inteirado, não era um homem que estava afastado dos assuntos de Deus, era um camarada que estava vivendo o que ele conhecia como Deus, ele estava. E do outro lado nós temos o publicano, que era um homem que não era bem visto pelas pessoas, que tinha uma profissão, às vezes profissão e um jeito de ser, um estilo de ser, raça, origem, que às vezes era um tanto quanto duvidoso, e era uma pessoa que não entendia dos assuntos de Deus, não tinha essa proximidade com os assuntos de Deus como o fariseu assim o tinha. E eles dois têm atitudes diferentes. E aqui a grande questão que gira o cerne dessa parábola aqui é a justificação. O que é justificação? É você se tornar inocente, você passar a ser inocente, está sendo justificado, você está se tornando justo. Aquelas duas pessoas tinham um culto e eles estavam querendo ser justos, eles estavam querendo sair da condição de pecadores e estarem bem diante de Deus. Eu creio que isso é o que você busca. Toda vez que você vai até a igreja, toda vez que você abre a Bíblia, toda vez que você ora, nesse momento você está aqui querendo estar justo diante de Deus. Você quer realmente apagar os seus pecados, você quer estar em dia com Deus. Nós buscamos isso, nós queremos uma justificação. E essas 2 pessoas, cada um tem uma maneira de fazer isso, e isso tem tudo a ver com o assunto que estamos falando, que é sobre o avivamento. As diferenças que nós entendemos aqui tem a ver com a religiosidade. E olha só, a primeira diferença que a gente enxerga aqui. Que esse homem religioso, o fariseu, ele tentava justificar-se. Já o filho, o publicano, o homem com o coração quebrantado, ele foi justificado. Essa aqui é uma grande diferença que a gente tem que estudar aqui agora. Nós temos um homem, no caso religioso, que estava buscando uma justificação através das obras que ele fazia. Então, como eu falei para vocês, a religiosidade é essa tentativa de buscar se conectar com Deus. Ele queria se conectar com Deus. E ele entendia que ele devia fazer isso através de uma boa conduta. Ele diz ali no texto: eu jejuo, dou dízimo, estou ali participando, peito estufado. É um homem que chega diante da presença de Deus e ele chega até Deus e diz: ó Deus, eu estou aqui, eu acho que eu mereço ser justificado, eu mereço que o Senhor me ame, que o Senhor me olhe, que o Senhor me aceite, porque eu faço as coisas certas. Os fariseus eram homens extremamente ritualísticos, possuíam muitas regras na maneira de ser. E ele seguia todas elas. Ele seguia muitas regras. E aí, nós vamos falar mais para frente isso, mas agora, nesse momento, ele está buscando uma santificação, uma justificação, dizendo para Deus: Deus, o Senhor tem visto que eu tenho feito muitas coisas. Eu acho que o Senhor pode me ligar de novo ao Senhor. E, por outro lado, nós temos um homem que chega diante de Deus com quebrantamento,
que nós temos falado, né, sobre quebrantamento. Ele fala, Deus, ele não olhava diretamente pro altar, ele não olhava diretamente para o sumo sacerdote, ele não tinha coragem nem de levantar os seus olhos, e ele bate no peito em sinal de humilhação para todos verem, sinais externos, e a oração dele é, Deus, eu sou um pecador. E aqui nós entendemos pela palavra de Deus que o próprio Jesus fala, esse homem foi justificado. Esse homem ele foi. Enquanto um passa a sua vida tentando comprar uma justificação, o outro entende que foi feito para ele. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós entendemos religião, entendemos regras, orações, Bíblia, como uma maneira de tentar ganhar a graça de Deus. E a religião, ela tem esse problema. Só que nós, seguidores de Jesus, nós entendemos que é o contrário. Nós entendemos que nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos. Foi Jesus quem fez isso. Jesus nos justifica. É o sacrifício de Jesus que nos torna aceito. Nós somos 100% indignos. Nós somos pessoas que não merecem a graça de Deus. Nós não merecemos. E toda vez que um homem ou mulher na história do cristianismo bate no seu peito e fala, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, nesse momento a justificação pode acontecer. Enquanto isso, existem pessoas que têm uma lista gigantesca de boas ações. E talvez você seja uma pessoa assim. E o avivamento não pode fluir em nossa igreja, Igreja Batista Novas Missões, enquanto existir pessoas que dizem, Deus gosta de mim porque eu faço as coisas certas, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu sei as músicas de cor, eu sei todas as músicas da igreja de cor, eu oro pelo pastor de vez em quando, eu ajudo financeiramente a igreja. Isto não vale nada em termos de justificação. A justificação de Deus, homens podem encontrar a Deus, homens podem ser ligados a Deus quando eles batem no peito e dizem, eu sou um pecador, Deus, tem misericórdia de mim, eu não mereço. Essa é uma das grandes chaves. O avivamento não pode fluir na nossa igreja enquanto existem pessoas que acham que Deus está contente com elas porque elas cantam bonitinho no culto, porque elas ajudam na obra, porque elas dão boas ideias, porque elas dão algo financeiro para a igreja. Isto não vale nada no reino de Deus. O que Deus procura são homens quebrantados. E eu pergunto, qual tem sido o tipo do teu culto? Você é alguém que está procurando justificação? Ou você é alguém que entende que foi justificado pelo que Jesus fez? O cristianismo declara, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Nós encontramos salvação quando o nosso coração encontra em Jesus a solução. E a gente diz, eu não consigo, eu preciso de Jesus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Enquanto um religioso tenta justificar-se, outro se torna filho de Deus quando entende que foi justificado por Jesus. Essa é uma primeira verdade que eu queria que você absorvesse. Eu queria que você trabalhasse na tua vida. A segunda, que eu acho que é muito importante, é esse religioso, esse fariseu, ele admira e cultua as regras, enquanto o publicano, que se torna filho de Deus, ele cultua e admira o Pai. Isso é uma diferença muito grande que nós temos que entender aqui. Os religiosos, os fariseus, gostavam de regras. Eles tinham regra para todas as condutas. E eles admiram essas regras e o quanto eles conseguem seguir essas regras. É algo muito curioso. Nós vemos que isso se transporta para o nosso dia a dia aqui. É muito importante. Só que nós temos que entender aqui, quando eu falo regras, elas não são mandamentos da lei. Não são coisas que Jesus pede para nós. Não são coisas bíblicas que Jesus pede para nós. Isso nós temos que seguir com toda certeza. Mas os fariseus, eles tinham algo que nós temos hoje também, infelizmente, que é a capacidade de transformar as nossas experiências em hábitos fixos de doutrina. Por exemplo, vou dar um exemplo a você aqui. A maneira como o culto acontece. Nosso culto. Como é que é o nosso culto? O nosso culto tem 3 músicas, depois disso o pastor vai falar sobre dinheiro, depois disso tem um momento de oração, de cada um ora por isso, depois vem um culto ali, mais ou menos uma meia hora, é isso aí. Esse é a maneira com que eu cultuo a Deus, é assim que funciona. Se um dia eu começar o culto pela mensagem, você pode estranhar muito, talvez muitos vão estranhar e dizer, mas não é assim que nós fazemos as coisas. O jeito certo de cultuar é desse jeito. Termina uma música, depois tem outra música, termina outra música. Funciona assim, as coisas funcionam assim. Então, nesse momento, quando você declara essa estranheza,
você está mostrando que você está sendo um fariseu, que criou uma experiência religiosa que é dessa maneira. Como, por exemplo, outras regras a gente pode dizer, a palavra do pastor. A palavra do pastor é assim, ele fala desse jeito, ele fala sobre esses assuntos, ele ora no final dessa maneira. Então, se ocorrer uma diferença, há um incômodo muito grande, porque a gente criou regras. Como é que eu oro? Eu oro assim, eu fecho os olhos, falo com Deus sobre isso, eu tenho regras. Eu tenho que fazer isso, dessa maneira. Então nós criamos regras na nossa igreja, eu estou falando agora da Igreja Batista Novas Missões, eu não sei se você vem de outra igreja, quais são as regras que a gente acaba inventando. Mas nós somos pessoas que inventamos regras. Então eu não estou falando aqui dos mandamentos, eu estou falando aqui das regras que nós inventamos. Nós inventamos muitas regras. Regras de conduta, regras de vestimenta, a gente inventa, passamos inventando regras. E isso se torna um impedimento de avivamento, porque a gente passa a admirar essas regras mais do que a presença do próprio Pai. E eu queria falar uma coisa muito importante aqui, que é a respeito dessa distância. O religioso cultua não somente a distância, separado de Deus, como ele cultua essa distância. O que isso quer dizer? Bom, nós entendemos que Jesus está próximo de Deus e está próximo de nós também. A palavra de Deus vai falar no livro de Mateus, capítulo 27, quando vai falar a respeito do véu. Não existe mais separação entre Deus e nós. Deus está próximo, Deus está aqui nesse lugar, Ele está aqui. E nós, muitas vezes, por sermos religiosos, a gente não sabe direito o que significa isso. Quando a gente fala de cultuar as regras, são pessoas que cultuam a distância. Não. Deus está distante, Deus está ali, eu tenho uma reverência, eu trato Deus de maneira distante. Não, Deus está lá, não vamos misturar as coisas. Deus está ali, eu tenho uma reverência, eu fico longe, eu acabo me tornando uma pessoa tanto distante de Deus, porque é a distância. Eu entendi na minha religiosidade, que eu inventei e que eu aprendi desde pequeno que com Deus não se brinca, Ele está distante. E as pessoas dizem, eu chamo Deus de Senhor, eu jamais chamaria Deus de você, eu jamais chamaria Deus de Pai, jamais eu vou me atrever a ter intimidade com Deus, porque eu cultuo de longe. Enquanto aquele publicano ele fala com intimidade. Quando uma pessoa encontra Jesus, ela deve passar a ter intimidade. Ele conhece e admira o Pai. Ele quer o Pai, ele quer a presença do Pai, que não há mais separação. Ele se satisfaz na presença de um Pai. E uma cultura de avivamento só pode existir quando nós experimentamos a presença de um Pai. Quando nós experimentamos o que é estar na presença de um Pai. E isso deve encher o nosso coração. Não existem tantas regras, não existem tantos modismos, não existem tantas firulas. Eu estou na presença do meu Pai. Um religioso tem muita dificuldade com isso. Ele tem dificuldade em falar com Deus, ele tem uma dificuldade em estar à vontade na presença de Deus. Essa é uma grande verdade. Pessoas que não se sentem à vontade na presença de Deus durante um culto. Gente, ninguém me falou nada, mas eu imagino que nós estamos trabalhando com uma maneira diferente de fazer culto, que são músicas que elas são declarações do amor de Deus, louvor é disso. Só que muitas pessoas religiosas entendendo, o momento de música é de um jeito, tem que ser aquelas músicas que eu gosto, aquelas sim que eram bem boas, aquelas que eu gosto, aquelas que eu cantava quando entrei na igreja, aquelas são músicas boas. E aí tinha que ser daquele jeito, agora mudou, tá anarquizado as coisas, e eu não conheço essas músicas agora que estão cantando. É porque você é um camarada que não se sente à vontade na presença de Deus para adorar. Você deveria entender, primeiramente, que adoração não é música. Os nossos cultos, eles não são para serem feitos, aqui é o momento de adorar. Adoração em todo momento, em todo culto. E você deveria estar em paz, tranquilo com isso. Você deveria fechar os teus olhos no início de louvor e dizer, cara, que eu vou cultuar, eu vou elogiar a Deus, eu vou falar, eu vou participar deste culto, eu vou estar junto, eu estou à vontade na casa do Pai, eu estou próximo, e quanto mais próximo, melhor. E o religioso se incomoda com isso. Diz, como assim próximo? Deus é santo, Ele está longe, tem que ter reverência, eu tenho que olhar Deus de maneira diferente, eu tenho que ter uma distância de Deus, porque com Deus não se brinca.
Eu tenho que ter uma distância. E aí você vê que a pessoa é endurecida, como diz o irmão Leandro, já falou para mim, as pessoas ficam muito entrunfadas, elas não sabem se dobrar, elas não conseguem fechar os seus olhos, não conseguem levantar suas mãos, elas não conseguem orar junto, elas não conseguem, elas são duras, endurecidas, porque a religiosidade tomou conta delas e elas cultuam a distância. Não apenas elas estão cultuando um Deus que está distante, mas elas amam essa distância. Elas dizem, é isso mesmo, é assim, é distante assim mesmo. É distante, tem que ser distante, porque com Deus não se brinca. E o que eu falaria para eles, infelizmente, é o que a gente leu, né, em Mateus capítulo 27, versículo 51, que vai dizer que quando Jesus morreu, rasgou-se um véu. E agora, o santuário, agora Deus está presente, nós somos o templo do Espírito Santo. E o que eu mais quero é que num culto, você se sinta à vontade na presença de Deus. Um filho de Deus chora de tristeza na distância do Pai. Enquanto um religioso cultua essa distância, um filho de verdade vai chorar essa distância, dizer, nossa, é um culto onde eu não consigo estar na presença do meu Pai. E eu quero estar, porque a presença do Pai é um lugar de intimidade, é muita intimidade, sabe? É quando o pessoal vem aqui me visitar e diz, o pastor tá de pantufa, mas é claro, estou em casa. Por que eu deveria estar com uma roupa diferente dentro de casa? Eu estou dentro de casa. Então isso significa que nós deveríamos estar em casa, na igreja, no culto, na presença do Senhor, onde eu deveria abaixar todas as minhas defesas e realmente poder cultuar. E eu não enxergo isso. E é por isso que uma cultura de avivamento não flui no meio de nós. Porque nós não temos como encontrar Jesus. Porque nós não estamos cultuando a Jesus. Nós estamos cultuando a maneira como o culto acontece. Eu gosto daquele culto da Igreja Batista, onde tem a música assim, começa às 8, termina às 9, depois tem aquele momento de oração que eu acho tão lindo. Gente, e se eu inverter as coisas? E se eu fizer um culto sem música? E se nós tiver um culto só com músicas que você não conheça? E se eu fizer um culto onde a palavra comece antes? E se nós não fizermos um culto? Se a gente só pregar? E se a gente fizer diferente as coisas? O religioso vai se incomodar com isso. Dizer, não é assim que as coisas funcionam. Não gostei disso aí. Não é assim que funciona. Eu aprendi de um jeito. Nós devemos estar abertos para experimentar um fluir de Deus que seja diferente. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla de avivamento, porque nós temos construído religião e temos que derrubar a religião. Nós precisamos derrubar isso. E as pessoas vão achar, é muito complexo isso que ele está falando. Não, é o contrário. Eu quero que você tenha intimidade com Deus. Aqui é bem simples. Eu quero que você ore durante o culto. Eu quero que durante as músicas você cultue, que você adore. O que é adorar Jesus? Não é cantar, é você elogiar a Deus, é você derramar o teu coração na presença de Deus. O que é você viver Jesus? É você não ter um tempo de oração apenas no teu dia. Sabe, a nossa religiosidade cria, não, de manhã é o tempo que eu oro. Cara, um homem, um filho de Deus está em constante contato com Deus. Ele tem o seu momento de oração, mas sabe o que é? Você não ter aquelas regras chatas que se diz assim, não, eu tenho que me ajoelhar, não, eu tenho que me sentar aqui agora. Não, ele vive essa religiosidade de maneira diferente, ele bate no peito. Esse bater no peito, para mim, eu acho tão interessante. Esse bater no peito, para mim, do publicano, me faz lembrar de uma coisa muito importante, que Deus não derrubou as nossas emoções quando a gente está na presença dele. Esse bater no peito, parece que está assim, o ser dele está ali. E eu não vejo isso. Eu vejo que a gente tirou as nossas emoções. O que eu gostaria de mais ver num culto, no momento de pregação, são pessoas emocionadas. Sabe, que são alegres por ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão, preenchidas de uma alegria tão grande, pessoas que estão entristecidas pelo pecado, pessoas vivas, emocionadas, que oram, que choram, que se alegram, que vibram, que levantam suas mãos, que glorificam a Deus, que levantam o tom das suas vozes para cantar porque elas estão na presença de Deus. Deus não derrubou as nossas emoções. Deus não tira, as emoções fazem parte de um culto. E aquele homem publicano sabia disso. E o fariseu se orgulhava de não ter. Aquele fariseu se orgulhava de dizer, nossa, eu cultuo do jeito certo. Esse homem está brincando com Deus. Aquele homem tinha regras demais. Só que aqui, gente, eu estou falando das regras que nós temos. Eu sei que em todas as igrejas, infelizmente, tem muitas regras inventadas. E a gente precisa combatê-las. Eu vou dar só um exemplo aqui de regras de outras igrejas. Eu estava conversando com um camarada que é de uma igreja pentecostal, onde há muitos gritos, e ele falou que muitas vezes ele fingiu gritar só para satisfazer a vontade das pessoas. Criou regras. E isso também é religiosidade. Grito, você rolar, às vezes é só religiosidade.
Às vezes você orar em voz alta também é religiosidade. O que Jesus não quer isso. Jesus quer que são coisas verdadeiras que saiam do coração. Ele quer que você tenha uma expressão de adoração verdadeira. Nós temos por um lado um fariseu que conhecia tudo de Deus, e nós temos do outro lado um publicano que não sabia nada de Deus. A única coisa que ele sabia é que ele era um pecador e que Deus era grande. E ele queria que esse Deus grande ajudasse ele, ajudasse a salvar ele, porque ele era muito pecador. Eu quero uma igreja repleta de pessoas que batam no peito e chorem. É só isso que eu quero. Se eu tiver isso, eu estou muito feliz. E por último, e mais importante nessa história aqui, é que aquele religioso, o que ele estava impondo sobre os outros eram suas regras. Ele amava tanto as regras que ele aprendeu com os pais dele. Talvez seja esse o seu problema. Você vive uma religiosidade que você aprendeu com os seus pais, com os seus parentes. Ele estava tão preocupado com essas regras que ele estava impondo. Na oração dele, ele fala: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Ele estava impondo regras, quando um verdadeiro filho de Deus faz igual ao publicano, que a única coisa que ele estava impondo era a misericórdia de Deus para a vida dele e para a vida dos outros também. Nós precisamos impor misericórdia e não regras na vida dos outros. Nós devemos orar pelas pessoas. Existem muitas pessoas, e inclusive em nossa igreja, que dividem o culto em duas partes. Uma delas é cultuar as regras e outras é cuidar se os outros estão seguindo as regras. E eu não sei se essa é a tua realidade, mas em nome de Jesus isso precisa mudar. Você precisa parar de ir ao culto para viver essas duas coisas. Eu não quero que você viva regras e cultue elas, e eu não quero que você viva de cuidar a regra dos outros. É tipo, lá tá a irmã, olha só como tal irmã veio cultuar, olha a roupa que ela veio, a outra irmã nem me deu o oi aqui, ó, e quer vir cultuar, a outra irmã ali, ó, tá quebrado o casamento e vem, isso é coisa de fariseu. E essa mensagem que eu falo pra vocês aqui, ela é dura, ela tem que ver com o evangelho, porque Jesus termina essa parábola com... Gente, eu imagino Jesus termina essa parábola aqui, ó, com um coice na gente, uma paulada tão forte que ele fala: um só saiu de lá bem com Deus. Só um. O outro não mudou nada na sua vida. E esse um foi o publicano. O publicano que ninguém dava bola, o publicano que ninguém gostava, o publicano que não entendia nada de Deus, esse saiu justificado, inocente, perdoado, amado por Deus. O outro continua preso em seus pecados, o outro continua não conhecendo. Gente, esse é o nosso pecado. Nós, como Igreja Batista, nós temos muitas vezes sido fábrica de fariseus. Fábrica de pessoas que conhecem regras e fábrica de pessoas que cuidam a regra dos outros. Eu quero que sejamos verdadeiros, simples. Quero que nossas expressões de adoração e amor e culto sejam verdadeiras. A partir de hoje, meus queridos, eu quero que você saia justificado de um culto. Eu quero que você saia justificado. Eu não posso mentir para ti. Se você agir como um fariseu, não vai dar. Se você ficar impondo regras nos outros e a si mesmo, não vai ser justificado. Sabe por quê? Porque você está dizendo para Deus: eu sei o que é importante, eu sei o que é necessário. Você está se tornando Deus, você está se tornando o juiz da tua vida. E o publicano não queria saber de nada disso, não entendia nada de regra. A única coisa que ele entendia é que ele precisava de Deus. Seja como o publicano, bata no peito em todo o culto e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, viva, viva. Nós estamos tendo um momento diferente de adoração, você está vendo, onde as músicas elas são expressões de gratidão. Se você não conhece as músicas, ame, adore, se derrame, elogie a Deus. Aprenda a elogiar a Deus durante um momento de oração. Quando alguém estiver orando, aprenda a orar junto. Aprenda a estar em espírito de oração junto. Saia dessa religiosidade. Saia dessa vida de religiosidade que você ora de manhã e diz: bom, fiz minha oração agora, vou viver meu dia, leve Deus junto. Não adianta nada você ser aquele camarada que tem momento de oração e aí você passa sendo uma mulher horrível para o seu marido. Você passa a ser uma mulher terrível para o seu marido, incomodando ele e sendo injusta. Não adianta nada você ser um homem de Deus que ora de manhã e aí você ser uma verdadeira praga na vida dos seus filhos, trazendo maldição para eles, você sendo violento, você sendo um homem omisso. Não adianta nada, gente. Sabe por que isso acontece? Porque somos religiosos. Esse é o momento da religião. Aqui onde eu oro e cultuo. Daqui até aqui, do resto do dia, aí é comigo. É por isso que não somos justificados. É por isso que o avivamento não flui no meio de nós. Porque nós precisamos vencer a religiosidade. Quando nós falamos de religião, lembre disso, gente. Religião para nós é diferente. Nós não queremos chegar até Deus. Religião é declarar que Jesus foi quem ligou a gente até Ele.
Eu queria que você guardasse essa frase no teu coração. Você foi resgatado por Jesus e a tua vida agora é uma expressão de louvor e gratidão em todos os momentos. Abaixa a tua bola, religioso. Dobra o teu joelho, bate no peito e olha para o céu e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Só isso. E faça isso para os outros também. Talvez você conheça muitos pecadores ao teu redor. O teu dever é bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia dele também, como o Senhor tem de mim. É isso, eu gostaria que você orasse por misericórdia pela nossa igreja. Queria que você estivesse orando por misericórdia. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu queria pedir ao Senhor que estivesse perdoando as nossas vidas, Pai. Nós batemos no peito, Senhor. Nós batemos no peito como o publicano, Deus, para dizer: tem misericórdia de nós, Pai. Somos pecadores, Deus, que não nos sentimos à vontade na Tua presença, Deus. Somos pecadores, Deus, pessoas com tantas regras, Deus, que se as músicas não forem as que a gente gosta, Deus, a gente não cultua. Que se a ordem não acontecer do jeito que acontece, não vai, Deus. Se a programação da igreja não acontecer do jeito que a gente está acostumado, a gente não gosta, Pai. Somos fariseus, Pai. Nós somos mergulhados em religiosidade, nos perdoe por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia da nossa igreja, Deus. Desce sobre essa igreja, Deus, e aviva, Pai. Assopra como uma brasa, Deus, que está quase morrendo. Assopra e aviva, Deus. Assopra essa fogueira, Deus, que é a nossa igreja, Deus. Para que seja uma igreja viva, cheia de dons, quebrantadas, Deus, cheias da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos calorosos, ardentes, Deus, em expressão de adoração, Pai. Que sejamos uma igreja que levanta suas mãos, que se ajoelha, que chora, que vibra, Deus, em cada louvor. Porque nós estamos falando contigo que nos salvou, Pai. Que possamos hoje entender que é o Senhor que nos justifica, não as nossas regras, Pai. Em nome de Jesus, Deus, caia por terra as nossas regras malditas, Pai. Que a Igreja Batista seja renovada, Pai. Que seja uma igreja, Deus, que vive a Bíblia, o Evangelho, e não regras malditas que inventamos ao longo dos anos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, é o que nós oramos, Pai. Jesus, é o nosso desejo, Pai, uma igreja viva, Pai. Uma igreja que Te conhece, Pai. Uma igreja que clama por Ti, Deus. Uma igreja que quer mais de Ti. E uma igreja que não cuida, Deus, a vida dos outros em regras, mas ora por misericórdia por todos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos, é o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade Te adoramos e Te adoramos. Senhor, Te entregamos nosso Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar. Que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, queremos Te adorar, queremos Te adorar. Espírito e espírito, verdade.
te adoramos. Erga sua voz aí na sua casa, em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Te adoramos, eis que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é ti, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor,